Bem-vindo ao Tagarelando Leituras. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que, sério, bagunçou completamente o mundo corporativo. Vamos desvendar os segredos do livro Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. É um livro que basicamente questiona aquela noção antiga, sabe? Aquela de que a vida de verdade só começa depois de se aposentar. Para começar, vamos com uma pergunta que é, assim, um soco no estômago. Pensa comigo, e se aquele plano de vida padrão, sabe? De trabalhar sem parar por 40, 50 anos para, talvez, quem sabe, aproveitar o que sobrar lá no final? E se tudo isso estiver completamente errado? É exatamente esse o desafio que o Ferriss joga na nossa cara. Ele nos faz questionar essa base que a gente segue, muitas vezes, no piloto automático. E aqui, olha, tá o coração do livro todo. A grande sacada é o seguinte, o sonho da galera não é ser milionário, ter R$ 1 milhão na conta. Não, o sonho é ter a vida que as pessoas acham que só os milionários podem ter. Sacou a diferença? O objetivo final, então, não é a grana, é a liberdade, é o estilo de vida que essa grana supostamente compra. Bom, e essa mentalidade toda nos leva direto para o primeiro grande problema que o livro aponta. Ele chama isso de a armadilha da aposentadoria. É aquela ideia de sacrificar os melhores anos, a energia, a juventude, tudo, em troca de uma promessa de futuro. Um futuro que, convenhamos, a gente nem sabe se vai chegar, né? Isso tem nome, tá? É o que ele chama de plano de vida adiada. É basicamente uma cultura inteira que foi construída em cima do trabalho das 9 às 5, daquela espera ansiosa pelo fim de semana, por aqueles 30 dias de férias. Tudo isso na esperança de que um dia lá na frente a gente finalmente vai poder viver. Só que o problema é esse. Esse depois pode não chegar. Ou, se chegar, pode ser bem diferente do que a gente sonhou. Tá bom, mas se o plano de sempre é uma armadilha, qual que é a saída? Bom, é aí que o Ferriss apresenta pra gente um novo tipo de pessoa. Uma galera que pensa de um jeito completamente diferente. Ele os chama de os novos ricos. E olha, para os novos ricos, a riqueza não se mede só em dinheiro na conta, não. As moedas que realmente valem são outras: tempo e mobilidade. A ideia é ter liberdade. Liberdade para escolher o que fazer, quando fazer, onde fazer e com quem fazer. Isso sim, segundo o autor, é o poder de verdade. É a nova definição de ser rico. A diferença entre as duas mentalidades é gritante, né? De um lado, tem o que ele chama de adiador, aquele que trabalha para si mesmo, para ter mais coisas, para acumular. Do outro, o novo rico, que quer que outros trabalhem para ele, quer ser o dono do sistema, não escravo. O foco muda totalmente. Em vez de perguntar o que eu quero ter, a pergunta passa a ser o que eu quero fazer. Beleza, a filosofia é fantástica, é inspiradora, mas e aí? Como é que se chega lá? A boa notícia é que o livro não é só teoria, não. Ele dá um sistema bem prático, um passo a passo mesmo, para a gente conseguir redesenhar a vida. E esse sistema tem um nome, um acrônimo: DEAL. Então, DEAL significa D de definição, E de eliminação, A de automação e L de liberação. Pensa em cada letra como se fosse um pilar, uma etapa para construir esse novo jeito de viver. Vamos entender cada uma delas agora. O primeiro passo, então, é o D, de definição. É aqui que a gente já começa a virar o jogo, a virar o senso comum de cabeça para baixo. A ideia é bem simples: trocar as metas antigas, tipo a aposentadoria lá no fim da vida, por metas novas, focadas em liberdade e num conceito que a gente vai ver mais para frente: as mini-aposentadorias. E um conceito-chave aqui dentro da definição é o de renda relativa. Para pensar. Quem é mais rico? Alguém que ganha 5 mil por mês, mas só trabalha 10 horas por semana? Ou um executivo que ganha 50 mil, mas rala 80 horas por semana? Pois é, o primeiro é muito mais poderoso. O que importa não é quanto dinheiro entra no final do mês, mas quanto vale cada hora de vida que se investe naquilo. Agora vamos para o E, de eliminação. E olha, essa ideia é bem radical. A proposta é parar de tentar gerenciar o tempo. Em vez disso, a gente tem que eliminar o que não importa. O foco deixa de ser em ser eficiente, que é fazer muitas coisas, para ser eficaz, que é fazer as coisas que realmente importam. E a ferramenta principal para conseguir fazer essa eliminação é um princípio super clássico, mas que é, assim, absurdamente poderoso. É a famosa Lei de Pareto, ou, como todo mundo conhece, o princípio 80-20. A lógica por trás disso é até bem simples de entender.
A ideia é que 80% dos nossos resultados vem de apenas 20% dos nossos esforços. A pergunta é, no trabalho, quais são os poucos clientes que geram a maior parte do faturamento? Quais são aquelas poucas tarefas que de fato fazem a diferença? A proposta é essa, encontrar esses 20% e focar toda a energia neles. E o resto, a gente elimina, delega ou automatiza. Ok, depois que a gente liberou um monte de tempo com a eliminação, o próximo passo é o A, de automação. E aqui o objetivo é bem ambicioso, viu? É criar um sistema que coloque dinheiro no bolso sem que seja preciso estar lá, presente, o tempo todo. É literalmente construir uma máquina de fazer dinheiro que trabalhe sozinha enquanto a gente vai viver a vida. E o Ferris dá um nome para esse tipo de negócio. Ele chama de Musa. Pensa num produto bem específico, de um nicho, vendido pela internet. Um negócio onde a produção, o atendimento ao cliente, a entrega, tudo é terceirizado. O objetivo aqui não é virar um mega empresário, não. A meta é criar uma fonte de renda automática que pague pelo estilo de vida que a gente quer, com o mínimo de trabalho possível. E aí, com tempo livre de sobra e uma renda funcionando no automático, a gente chega na última etapa, o L de liberação. Essa é a grande recompensa. É aqui que o plano todo se concretiza, que o sonho vira realidade. A ideia é trocar aquela aposentadoria única, lá com 65, 70 anos, por várias pequenas aposentadorias espalhadas ao longo da vida. São as famosas mini-aposentadorias. O caminho muda completamente. Pensa na possibilidade de tirar, sei lá, de 1 a 6 meses de folga a cada 2 ou 3 anos. Um tempo para aprender a falar outra língua, para viajar pelo mundo sem pressa, para se dedicar de verdade àquele hobby que sempre ficou de lado. A ideia não é fugir do trabalho, mas sim criar ciclos. Ciclos de trabalho focado e ciclos de descanso, de recarga, de viver coisas novas. É sobre viver de verdade e viver agora. E é com essa pergunta, a mesma que o Ferris deixa no final do livro, que a gente encerra a nossa conversa de hoje. Se uma vida com mais liberdade, mais tempo, mais aventura, se tudo isso é possível agora, com as ferramentas e a mentalidade certas, então a pergunta que fica é: por que esperar? Fica aí a reflexão. Inscreva-se, compartilhe e venha tagarelar com a gente sobre o maravilhoso mundo da leitura.